Olá, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Você deve se lembrar que nos vídeos anteriores eu tracei um panorama sobre os três poderes, a divisão entre os três poderes e o que eu penso sobre o quarto poder. Na verdade, eu fiz uma análise trazendo informação para você avaliar o que vem acontecendo nessa relação da mídia, né? A relação do quarto poder. Nesse aqui eu quero tratar sobre o que está acontecendo agora. Aliás, tem acontecido tanta coisa que talvez um vídeo por semana não dê conta. Se eu fizesse um por dia, talvez também não desse conta de tamanha mudança acontece no nosso cenário político e econômico. A questão é, estamos vivendo aparentemente uma crise institucional, mas eu vou me manter fiel àquilo que eu preconizei desde o primeiro vídeo, que é traçar um panorama de certas situações que a gente está vivendo em relação ao compliance exclusivamente. A avaliação de hoje é sobre o acontecimento entre Moro e Bolsonaro. Então vou traçar uma primeira premissa para que depois, na segunda premissa, de forma bem simples, você entenda o que eu estou tentando dizer e aí eu concluo com a avaliação do ponto de vista do compliance. Eu, diferentemente da mídia, eu aguardei um pouco mais. Eu aguardei um pouco mais de uma semana para poder tomar ciência de todos os acontecimentos, de muito mais informações, para não fazer um julgamento precipitado. Até porque me parece bastante surpreendente que o inimigo da mídia, até bem pouco tempo atrás, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, tenha se tornado um ícone da mídia em tão pouco tempo, inclusive até da própria esquerda. Isso me causou uma certa estranheza. Mas, posta essa minha opinião, eu fui atrás para me embasar de várias informações, segmentar o meu pensamento para poder adequá-lo ao compliance e trazer isso para você. Eu ouvi muito na mídia que esse acontecimento iria abalar a República. Eu particularmente penso ser bem difícil abalar uma república que foi proclamada por um monarquista de pijama. Mas, de todo modo, essa é uma opinião particular, né? Fazendo uma graça aí para ser lúdico. Penso que precisa muito mais que isso, ou precisaria muito mais que isso, para realmente abalar a república. Mas que essa notícia deixou ainda mais evidente a crise institucional que se inicia, isso é um fato. Em muito pouco tempo, o STF passou praticamente a apoiar essa decisão de Sérgio Moro, quando meses atrás, até meses atrás, também o criticava e rechaçava qualquer intenção de levá-lo ao STF. São essas pequenas observações que nós, enquanto observadores do que está acontecendo à nossa volta no nosso país, precisamos ficar de olho. E isso são pequenos sinais, pequenas amostras. De todo modo, o que nós precisamos entender, até para avaliar isso sob a ótica do compliance, é entender o que é república de fato. Para não ser muito prolixo com conceitos e ficar divagando, eu vou tentar fazer uma síntese do que vem a ser república. República é entendida como uma forma de governo do povo soberano que elege democraticamente os seus representantes, baseado sempre em afinidade de interesses. Como eu estava dizendo antes, a convergência de interesses, que é um fato primordial para a existência da própria república, né? Quando o povo elege os seus representantes, ela serve como termo de compromisso. De que forma? Através do voto. O voto é uma relação de confiança. Para deixar claro, o eleitor dá o seu voto de confiança e o eleito assume um compromisso de responsabilidade. Me recordo de também ter dito nos vídeos anteriores que esses princípios, que são muito semelhantes ao compliance, a gente pode até entender que sejam do próprio compliance, já existiam na Constituição Federal, no artigo 37. É o que a gente chama de princípios da administração pública. Até te convidei a olhar esse artigo na Constituição Federal, repetindo o artigo 37, eu vou deixar o link aqui para você olhar com bastante clareza. Para fazer essa avaliação de hoje, eu segmentei da seguinte maneira um triângulo, onde no ápice a gente tem os princípios da administração pública, esses constantes do artigo 37 que eu acabei de falar. De outro lado, nas duas bases, a gente tem a divisão. Acabei de te falar da responsabilidade que o eleito assume, né, através desse compromisso por esse voto de confiança do seu eleitorado. Então, a gente coloca aqui à direita o nosso princípio da responsabilidade. Do outro lado, a gente pode pôr o princípio que é formado também por aquele conceito da república, que é o princípio da finalidade. Lembra que eu disse da convergência de finalidade? Com isso a gente fecha um triângulo. Então, de novo, princípio da administração pública, princípio da responsabilidade, princípio da finalidade. Através desse olhar é que a gente vai agora analisar o acontecimento entre Moro e
Bolsonaro. Como você deve ter percebido, essa é a primeira premissa. Então vamos agora à segunda premissa. Uma vez que o compliance tenha como princípios fundamentais a ética, a moral e a normatização, para essa segunda premissa eu preparei uma outra equação que eu respondo antes de partir para a conclusão. Porque a normatização, eu te convido a assistir meu vídeo, vou deixar aí também a sugestão para você assisti-lo. No vídeo eu explico o que é compliance, para você ter um entendimento um pouco mais alargado do que efetivamente ele é, para ver se você concorda com a minha avaliação. Para concluir essa avaliação dessa situação, eu fiz 3 perguntas, elaborei 3 perguntas para que elas fossem respondidas através da análise da situação. Então, de novo, Moro e Bolsonaro, o seu pedido de demissão, a sua coletiva de imprensa, supostas acusações que ele tenha feito no seu discurso de despedida e o efeito em relação à administração do Bolsonaro. Então eu coloquei da seguinte forma: primeira pergunta, é ilegal? Segunda pergunta, é imoral? Terceira pergunta, é inaceitável? Por quê? Como eu te disse, compliance é baseado em normatização. Então, primeiro ponto, eu preciso seguir a lei. Eu preciso saber se está previsto em lei ou se não está previsto em lei. Segundo ponto, é imoral? Embora moral não seja uma lei, mas é um princípio de conduta, né? Um princípio do próprio compliance, e é uma normativa de conduta, é a forma como você se relaciona com os indivíduos, com os cidadãos em uma república. A gente está adstrito a essa avaliação. E em terceiro passo, é aceitável ou é inaceitável do ponto de vista dos costumes, aquilo que a gente já viu acontecer na nossa república, no nosso país. Diante disso, o que eu coloquei só para frisar bem? Lei, moral e costumes. Naquela situação do Sérgio Moro, de 24 de abril último, hoje é dia 4 de maio, então pouco mais de uma semana do acontecimento, outras situações se sobrepuseram, aconteceram posteriormente. Então eu esperei, como eu disse, tudo isso para poder fazer esta análise. Mas naquele momento, ele pediu demissão do cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública por conta, segundo sua própria alegação, ele entendia como interferência do presidente através de uma nomeação do Alexandre Ramagem no lugar do Valeixo, uma pessoa supostamente de confiança do ex-ministro Sérgio Moro. Dessa forma, vamos avaliar ponto a ponto. A demissão, a forma como ele fez, digamos, indo à coletiva, antes de mandar por escrito. Vamos tratar ponto a ponto, primeiro sobre a própria forma do pedido de demissão. É ilegal? Não, não há uma previsibilidade. Uma questão que precisa ficar clara é que quando eu trato de lei, obviamente, a gente leva em consideração que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não previsto em lei. O ministro poderia, como feito, né, como procedeu, fazer a sua demissão daquela maneira? Não era ilegal. Ele poderia fazer uma coletiva de imprensa como fez? Sim, poderia. Ele poderia até dar aquelas declarações? De novo, poderia. Todo mundo é livre para expressar o seu pensamento. Me parece que aquele pensamento era o dele naquele momento. O problema é que aquilo tomou uma conotação de acusação. Ele acusou naquele momento o presidente ter uma inserção muito acima do normal através da sua nomeação de um novo superintendente da Polícia Federal. Vamos às nossas perguntas. É ilegal? Não. É imoral o que o Sérgio Moro fez? Também não. É inaceitável? Essa é mais difícil responder, porque nós nunca, como eu disse, nós nunca vimos acontecer desta maneira no nosso país. Vamos avaliar o sentido oposto. A nomeação, a suposta, porque foi impedida, nomeação do Alexandre Ramagem para a superintendência da Polícia Federal no lugar do Valeixo, que acabou resultando no pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Essa nomeação, ela é ilegal? Não, ela é prevista em lei. Tem uma normativa determinando que a prerrogativa da escolha desse superintendente da Polícia Federal é do presidente. É imoral? Olha, eu vou responder diretamente. Não sendo ilegal, ou seja, estando previsto em lei, quero crer que nenhum legislador iria criar uma lei imoral. Então não posso entender, a resposta tem que ser automática. Não é ilegal, não é imoral. É inaceitável? Tampouco é inaceitável. Dentro dos costumes, talvez eu pudesse ter dúvidas, como tive no primeiro caso, de que fosse inaceitável se jamais tivesse ocorrido. Mas não, em 2007 o próprio ex-presidente foi processado inclusive por esse ex-ministro e foi condenado também por esse ex-ministro. Aconteceu sim em 2007, embora na coletiva de imprensa ele tenha deixado subentendido que não. E ocorreu mesmo, muito recentemente, em 2016, o ex-presidente Michel Temer nomeou Segovia para a superintendência da Polícia Federal, inclusive contrariando o ministro da Justiça da época. De toda sorte, está respondida a questão. Se a gente for colocar aqui uma balança, a balança nesse momento está pesando contra o Sérgio Moro nessa minha avaliação, por conta de entender como inaceitável, no meu ponto de vista, o pedido de demissão e aquela acusação da forma como foi feita. Do ponto de vista do compliance, para chegar ao final
final da nossa análise, a essa conclusão, diante das duas primeiras premissas que eu coloquei para você, não há nada a declarar. O compliance não pode entender nenhuma das duas condutas como condutas não conforme, ou seja, não compliance. E por que, mesmo eu considerando inaceitável a propositura de demissão da forma como o ex-ministro Sérgio Moro fez? Porque no compliance nós temos gradações, não sendo uma questão que fosse manchar de toda sorte a própria República, como disseram, abalar os alicerces da República. O que o compliance costuma fazer é colocar uma bandeira de alerta. Nesse caso, eu colocaria uma bandeira amarela. Precisa ficar com bastante atenção sobre aquele acontecimento. Primeiro, para que ele não se repita no futuro. E segundo, para avaliar com mais critério o que há por trás disso. Quais as situações. Infelizmente, eu tenderia a dizer agora, como cidadão brasileiro, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu vi durante essa semana inteira, é que me parece uma atitude política. E justamente por alguém que tem 22 anos de magistratura, por alguém que disse combater irrestritamente a corrupção, me parece, no mínimo, que a atitude foi desproporcional. Quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo um julgamento pessoal de nenhum dos dois. Esse é o primeiro ponto. Porque no Brasil, infelizmente, se tem o costume de assassinar reputações. E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso, voltando as minhas origens nos vídeos anteriores. O quarto poder tem uma capacidade enorme de assassinar reputações. A questão é que hoje nós estamos vivendo exatamente o inverso. Eu já falei sobre isso antes. Nós estamos tendo uma condenação, um julgamento e a condenação da reputação do presidente eleito. Eu vou voltar naquela questão da finalidade. Convergência de interesses. É por isso que ele foi eleito. Por convergência de interesses com grande parte da população. É o nosso sistema. O nosso sistema eleitoral é de eleger aquele que tem a maioria dos votos. Existem inúmeras pessoas de muita influência, inúmeras outras entidades, como eu já disse também o quarto poder, que agora estão tentando fazer o contrário. Aí não se trata de assassinar uma reputação, mas de assassinar o presente do Bolsonaro. Deixa uma questão aqui. As pessoas não podem mudar a sua avaliação? Já que gostam tanto de uma pessoa chamada Fernando Henrique Cardoso, ele foi o primeiro, ao chegar à presidência da República, ele disse: esqueçam tudo que eu escrevi. O Bolsonaro não pode chegar ao poder e dizer: olha, esqueçam o que eu disse. Hoje a minha função é outra. No passado, ele era um parlamentar e estava lá para defender o seu eleitorado. Ele era representante, então ali existia uma convergência de finalidades com uma pequena classe. E de novo, eu não estou defendendo, não é partido isso aqui. Eu não sou partidário, sou brasileiro. Hoje, ele não governa para aquele grupo que ele representava. Hoje ele governa para o Brasil. Desse ponto de vista, as atitudes que ele toma são embasadas numa série de conselhos, numa série de conselheiros, numa série de pessoas que tem ao seu redor. Não vai mais ser de maneira uníssona somente aquilo que ele pensava, que ele carregava na cabeça. A possibilidade de que o seu interesse de ter informações seja em virtude do que os seus filhos estejam passando aí, os périplos com a justiça, pode. Agora, o que isso tem de importância? Tem de importância que nós temos que ficar vigilantes. Nós temos que vigiar. A melhor forma de democracia é essa: transparência, clareza e vigilância contínua. Se isso for verdade, nós temos que interceder. Nós temos que ir lá e falar: escuta, você se comprometeu a outra coisa. Para finalizar, para também não ser acusado por ninguém de isentão, eu já te falei, no meu ponto de vista, avaliando dentro da ótica do compliance, ou sob a ótica do compliance, eu entendo que nesse episódio o Moro errou. A atitude dele, no meu ponto de vista, foi inaceitável. Para mim, foi inaceitável. A gente mede pela nossa régua, geralmente. Então, eu não faria da mesma maneira. Então, vou continuar dando crédito. Ele assumiu esse compromisso e, por enquanto, é ele quem tem essa responsabilidade e é dele que, no futuro, se alguma coisa sair dos trilhos, nós deveríamos, como cidadãos, cobrá-lo. O fato é que o resultado que se deu é: Sérgio Moro hoje é ex-ministro e Bolsonaro continua sendo presidente. Então, é a ele que nós devemos manter o nosso voto de confiança, porque é a ele que cabe a responsabilidade de nos levar, de conduzir a nossa nação a momentos melhores. E agradecendo mais uma vez a sua audiência, que eu já fiz no começo, eu quero te convidar a assistir o segundo episódio dessa nova série aí, que acredito pelo tempo que serão 3, das estatísticas sobre a Covid-19. E de novo, sob a égide do compliance, para nós discutirmos e te trazer
trazer uma outra avaliação nesse próximo vídeo. Espero poder contar com você. Nos ajude, vai lá, clica em se inscrever. Eu deixei uma série de links na descrição do vídeo para você poder também tirar mais informações e clica no sininho para que você seja notificado toda vez que eu fizer uma estreia, toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima.